Luan Pereira, que foi em Maringá, correto? Maringá, no Paraná. E aí ela conversou com o Zé Felipe. O que foi acordado? Eu vou contar os bastidores. Tava todo mundo com medo. Tanto é que você vai perceber, Ricardo, que em determinado momento da entrevista, a repórter faz assim, ó. Porque a assessoria fazendo o gesto... Barrando. Pra parar. Para de perguntar. Entendeu? Porque foram combinadas 2 perguntas. Duas. 2. Você tá bem? Uma. A outra... Não é a outra. Ó, então aqui, olha o nosso telão bonito. Ricardo é referência. Aliás, me disseram aqui no meu ouvido, Ricardo Ventura, que o vídeo recente que mais bombou foi o vídeo que você analisou da Virgínia anunciando a separação? Foi sim. E com o Zé a tiracolo ali, né? Tanto é que a análise eu dividi em 2 partes. Eu falei assim, ó, vamos primeiro analisar o que a Virgínia tá falando e depois a gente foca no Zé e a reação corporal do Zé em relação ao que a Virgínia estava dizendo. E, gente, tá muito claro ali a vibe dos dois. É bem diferente como cada um tá levando essa separação. Tá muito claro. E você vai falar tudo isso no programa de hoje. Então, primeiro, senhoras e senhores, entrevista Jussara Ávila, grande repórter do portal, da TV Léo Dias, lá em Maringá, na gravação do DVD do Luan Pereira, com José Felipe. Por favor. E no Fofocalizando, o Léo falou o seguinte, que ninguém tomou partido, nem da Virgínia, nem do Zé, mas pelo Zé ter se sensibilizado talvez um pouco mais, ou demonstrado um pouco mais de tristeza, talvez, o pessoal se sensibilizou um pouco mais com você. Você está sofrendo, Zé? Conta pra gente. Cara, eu acho que toda mudança na vida da gente é difícil, né? Mas só que, graças a Deus, velho, esses dias eu tava pensando assim, o mais importante a gente tem, que é saúde, né? Eu acho que se acordar e ver seus filhos correndo assim com saúde, vale qualquer outro, tudo o resto é resto. Então o resto se encaixa. O importante é que eu sei que a Virgínia me deu o maior presente da minha vida, que são meus filhos, e eu também dei para ela o maior presente, claro, com a bênção de Deus. E o resto é resto, o resto vai se encaixando, o futuro a Deus pertence. O que eu desejo para a Virgínia é felicidade e pode contar comigo sempre. Eu sei que eu posso também com ela. Só um detalhezinho aqui que o pessoal saiu que desgastou ou alguma coisa parecida assim, que o relacionamento desgastou. Tem só algum exemplo que você possa dar, um mínimo que seja, falar assim, isso desgasta um relacionamento? Qualquer coisa assim pra gente? Cara, eu acho que isso é de ambas partes, sabe? Não tem um culpado. Eu acho que é das duas partes e o erro não tem um culpado, não tem uma traição, não tem... Eu acho que foi uma coisa decidida a 2, que da melhor forma possível, apesar de ser uma coisa difícil, mas que foi super maduro também, como a gente começou. Então, o importante é o respeito, que eu acho que independentemente nunca pode perder em qualquer ocasião, e a admiração. Então, acho que a gente se separou tendo respeito e admiração, que é o mais importante. Muito obrigada. Sucesso para você. É um prazer para o Portal Léo Dias falar com você hoje. Obrigada, Zé. Obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Léo, amo você. Tamo junto sempre. Obrigado. E aí? Eu já mandei um beijo pra ele no Fofocalizando. O Zé sabe do respeito que eu tenho por ele, que eu tenho pela família dele, principalmente. O pai dele é um cara excepcional e eu respeito demais o Zé Felipe. Vamos lá, Ricardo. Agora é com você, cara. Posso? Vai lá. Então vamos lá. Você quer que eu falo dessa exatamente ou você quer que eu comece na anterior? Não, primeiro fala dessa, depois a gente vai pro discurso da separação, tá? Tá bom. Então, vamos lá. O que acontece? Você vê que quando a repórter, realmente, você pontuou muito bem, ela vai no específico, tipo, você pode relatar algo que poderia desgastar uma relação. Ela fala até no genérico, né? Tipo assim, o que poderia
né? Não exatamente eles, mas ela fez uma pergunta bem capciosa. Eu gostei dessa pergunta. E aí foi essa hora que a produção começa a ficar maluca para não adentrar nos detalhes da separação. E o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi, Léo? Você viu que quando ele fala foi algo a dois e a mão dele fica travada no 2, aqui, ó, e não para, não sai mais. Depois, se você olhar, foi uma solução a 2, uma decisão a 2. E aí ele continua falando e a mão fica travada aqui. Por quê? Não foi a 2, não foi. Isso aí foi um gesto tão emblemático e tão racional que quando ele vai prosseguir com a narrativa dele, esse A2, olha lá, ele fica travado ali no 2 e não para, e não sai. Porque normalmente quando você fala, ó, foi nós dois, ou aconteceu assim, foi no passado, não, ele travou ali no 2. Por quê? Porque isso está incomodando demais ele. Ele sabe que não foi uma decisão A2. Ele sabe que foi uma decisão unilateral. E isso tá muito claro. E aí, mais uma vez, mesmo ele falando que tá tudo bem, que ele digeriu, que é uma coisa que tá já resolvida e tudo mais, não, ele tá sentindo bastante. E ele não queria ter separado não, viu, Léo?